Iniciaremos agora o vídeo sobre educação, com a temática Aprovação do Fundeb 2020, o que muda. O trabalho foi feito por Gabriele Alves e Sara Lobato, alunas do quarto período do curso de Gestão Pública. E aqui iremos explicar como surgiu o Fundeb e quais mudanças ocorreram a partir de 2020. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, conhecido como Fundeb, está em vigor desde 2007, substituindo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. O fundo é criado para ajudar a financiar a educação pública no Brasil. Ele é composto por vários impostos e eles financiam a educação no país. A União, os estados e os municípios mantêm esse fundo através de parte dos seus impostos, como o IPTU e IPVA. E esse fundo volta aos estados e municípios para financiar a educação de acordo com o número de alunos. Em 1996, quando o Fundef foi implementado, havia uma distorção muito grande no financiamento educacional do país, que ocorria de uma forma desigual, com alguns estados recebendo mais do que os outros. O Fundef veio para corrigir isso, e ele foi um bom programa, principalmente para os municípios do norte e nordeste do país. O Fundef reduziu as desigualdades no ensino fundamental, porém, a desigualdade no ensino médio e infantil permaneceu. Por isso, criou-se um novo fundo, o Fundeb, que juntou os benefícios do Fundef com uma cobertura maior. Implementado em 2007, ele veio para ampliar a educação básica no Brasil. Ele pensa também nas escolas rurais, indígenas e quilombolas. Por exemplo, uma escola rural recebe um pouco mais de recursos, pois ela enfrenta mais dificuldades em comparação às escolas urbanas. Então, o Fundeb atende toda a educação básica, desde a creche ao ensino médio. Ele tem como principal objetivo promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação. Sendo assim, ele materializa a visão sistêmica da educação, financiando todas as etapas da educação básica no país e reserva recursos para os programas direcionados a jovens e adultos. O Fundeb tinha como prazo para ser encerrado em 2020, por ser uma PEC presente na parte transitória da Constituição. Devido à sua grande importância para a educação no país, ele virou uma pauta prioritária para tratar de sua manutenção. Por isso, o plenário do Senado e o Congresso aprovaram ainda em 2020 uma lei que regulamenta a aplicação de recursos do Fundeb em caráter permanente. Agora que vimos como ocorreu a aprovação do novo Fundeb, vamos apresentar as mudanças que ocorreram após essa decisão e quais foram suas novas características adquiridas. A primeira delas é que o Fundeb tornou-se um fundo permanente. Até então, ele possuía um prazo limite devido à diretriz da Constituição. Já após a aprovação de 2020, o programa adquiriu condições garantidas em lei para manter-se de forma permanente e seguir atuando na educação do país. Outro ponto é que manteve-se a exclusividade do programa para as escolas públicas. Nesse caso, não foi de fato uma mudança, porém, durante as tramitações e votações, houveram propostas que tentaram estender o fundo às escolas particulares, desde que elas se enquadrassem em determinadas condições. Essas propostas alegaram que as escolas particulares também precisam de amparo público, mas essa mudança não foi aceita por ser considerado um prejuízo às escolas públicas, que são de fato as mais deficitárias, e considerando também que as escolas particulares já recebem auxílios por outros fundos e meios. Portanto, se confirmou a destinação única do fundo apenas às escolas públicas do Brasil. Houve também uma mudança quanto à participação da União ao fundo, que nesse novo Fundeb teve sua participação ampliada, passando de 10%, que era a contribuição anterior, para 23%, proporcionando mais verba para a manutenção e garantia do programa. Com essas mudanças, o Fundeb tornou-se mais justo. O valor vindo adicionalmente pela União foi determinado a ser destinado a redes de ensino mais pobres, independente de seu estado de origem, e assim passou a vigorar uma nova força distributiva do fundo. Além de mais justo, o fundo tornou-se também mais eficiente, estando agora sujeito a avaliações de gastos que ocorreriam de modo independente e de modo regular, sendo assim uma política indutora de qualidade na educação. Por fim,
Com todas as características apresentadas até aqui, vale ressaltar novamente a importância do Fundeb para a educação brasileira. Para isso, trouxemos aqui mais alguns fatores de grande importância. O primeiro deles é que o fundo representa aproximadamente 60% dos recursos destinados à educação no Brasil, sendo assim o responsável de garantir aos municípios mais pobres educação de qualidade e diminuir a desigualdade educacional existente fortemente em nosso país. O segundo fator é a dependência de municípios menores e menos desenvolvidos ao fundo, já que existem municípios quase totalmente dependentes a ele, como é o caso de municípios do Maranhão, em que a educação é 90% financiada pelo Fundeb, apresentando uma grande dependência. Assim, em um terceiro ponto, mostra-se o papel fundamental do programa na diminuição de desigualdade educacional do país e como sua permanência impede retrocessos nessa área. Assim, reiterando novamente a importância do Fundeb, a importância de sua permanência, a importância de acompanhamento do programa para que ele possa continuar existindo e continuar proporcionando todas essas melhorias, encerramos essa apresentação e agradecemos a todos.